people. Welcome to class. Ok. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós conversamos há um tempinho atrás, que foi Business English. Porque a gente vai falar de vocabulário, e às vezes quando a gente fala de vocabulário sem um contexto, fica meio, né? Porque a gente vai falar o que? Isso significa isso significa isso significa isso. Então, a primeira parte da aula, parte 1, a gente foi até uma parte do alfabeto, hoje a gente vai começar do G em diante, tá? Então, go bankrupt. Go bankrupt é ir à falência. Eu espero que nenhuma empresa de vocês precise usar essa palavra, né? It's not a good idea to go bankrupt. Então, ir à falência, to go bankrupt. Quando a gente fala em goods, com S no final, goods, a gente está falando sobre mercadorias, bens e compras, tá? Isso aqui a gente confunde bastante, né? Porque good, né, bom, e a primeira coisa que vem goods na cabeça da gente é bom, então a gente faz um pouquinho de confusão. Mas goods as coisas em si, então os bens, as mercadorias, as compras. Goods and services. Então, aqui a gente está falando de bens, né, de compras e de serviços. Goods and services. Gross é uma coisa que não é lapidada, que não é arrumada, que é bruta, né? E aí, quando a gente está falando em gross, a gente está falando em bruto, normalmente isso vai estar relacionado a lucro, né? Lucro bruto. Gross Domestic Product. A palavra domestic parece muito com doméstico. E é uma palavra que a gente vê muito em aeroporto, né? Nos domestic flight, voos domésticos, né? Mas a gente também pode entender essa palavra, uma coisa que é doméstica, ela é uma coisa interna, né? O que é doméstico é sua, é interna. Então, aqui nós estamos falando em gross domestic product. Então, é um produto interno, doméstico, bruto, tá? Gross domestic product. Em inglês, GPD. Em português, PIB. Gross income. Então, come é vir. Income and outcome. Income é entrada. Outcome é saída. Gross income, então, é uma coisa que entra, um valor que entra bruto. Então, é um rendimento ou uma receita bruta. Então, lembrar que income é o que entra. Gross profit. Profit, lucro. Essa é uma palavra boa para lembrar. Profit, to profit. É o lucro. E se for gross, ele é um gross profit, lucro bruto. Rate é taxa de alguma coisa. A palavra rate, ela é muito usada no Business English, né? Porque a gente vai ter taxa de várias coisas, né? Então, o growth rate é uma taxa de crescimento, uma variação, a gente pode usar também, né? Uma variação do crescimento. Growth rate. Headquarters. Headquarters é bem comum, a gente já está acostumado a ouvir a palavra headquarters, e ela tem essa ideia de a sede, escritório central, onde se localiza a parte, né, a parte que gerencia todas as outras partes. Então, é o headquarters. Acho que se matriz foi escrito errado, né? Ok. Let's repeat. Go bankrupt. Goods. Goods and services. Gross. Gross domestic product.
Gross income. Sorry. Gross profit. Growth rate. Headquarters. Headquarters. Then we have incentive. Palavra já ajuda a gente a entender. Incentive. Income, que foi o que a gente falou antes, né? Income é tudo o que entra. Income. Income tax. Tax a gente tem que cuidar para não confundir com taxa, né? No caso, tax é imposto. Se fosse uma taxa que você vai pagar, uma taxa de alguma coisa, a gente chama de fee, que é só uma taxa de algo, o valor que você vai pagar para algo. Então, o tax, aqui a gente está falando de imposto. Income tax, então, é o imposto sobre o income, imposto sobre aquilo que entra, imposto de renda. Indemnity or compensation. Indemnity or compensation. A gente usa, eu ouço muito mais a palavra compensation, que é algum tipo de indenização. Você está compensando alguém por algo que aconteceu. Por isso que a palavra faz um pouco mais de sentido, né? Compensation. Installment. Installment é uma prestação. Então, quando você está pagando algo a prazo, um pouco por mês, apesar de que isso não é muito comum, não tão comum em outros países quanto isso é comum, de repente, no Brasil, da gente comprar tudo em installments. Mas existem, por exemplo, quando você pega um empréstimo do banco, você vai pagar esse empréstimo em installments. Então, existem vários, principalmente no business, são valores mais expressivos, né? Onde a gente vai ter installments. Interest não é interesse, né? Interest, quer dizer, é o interesse de alguém, né? Interest, nós estamos falando sobre juros. Então, with interest, com juros. With interest. Interest rate. A gente já falou da palavra rate no slide anterior, quando a gente estava falando de taxa de crescimento, né? Que era o growth rate. Então, de novo, a palavra rate, né? Quando a gente fala em variações, né? E aqui também em taxa. Então, taxa de juros, interest rate. Invest, investir. Investments, investimento. Essas bem tranquilinhas, porque são bem parecidas com o português. Joint account. A palavra joint tem a ver com uma coisa que está junto, que está grudada, que está, né, conectada. Então, uma account é uma conta e uma joint account é quando você vai ter uma conta conjunta, né? Então, mais do que uma pessoa, joint account. A gente ouve também em noticiários e tal, a gente fala em joint venture. Isso a gente normalmente usa essa expressão joint venture quando a gente está falando de algo que está sendo feito por duas empresas, ou mais, pode ser mais do que duas empresas, mas eu tenho, né, mais do que uma empresa, estão se juntando em um empreendimento, um negócio, ou em alguma coisa, para fazer alguma coisa, um joint venture. Let's repeat. Incentive, income. Lembra que em inglês as letras muitas vezes ou elas não vão ser pronunciadas ou elas devem ser pronunciadas direitinho, como o caso do in é com N, ó. Incentive, incentive, income, né? Como o E final a gente não pronuncia, aqui vai terminar com M. Então,
são duas pronúncias interessantes para a gente prestar atenção. Income, 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 não é? A gente não nasaliza. Income tax. Aqui, ó, indemnity. Eu vou falar o M, depois o N. Indemnity, indemnity, indemnity. Or compensation, compensation. Installment, install, aqui é bem installment, installment. Interest, interest rate, invest, investments, investments. Joint account, joint account. Joint venture, joint venture. Okay, let's go on. Lawsuit, law é lei. Então, nós temos o lawyer, lawsuit. Lawsuit é uma ação judicial. É quando alguém está movendo uma ação, nós temos um lawsuit. Leadership. Leader é o líder. The leader of the project. O líder do projeto. Agora, quando eu quero falar sobre a coisa, a liderança, então eu tenho leadership. Leadership. The leader, leadership. Lease é uma espécie de locação. A gente tem aqui no Brasil também o leasing, a gente usa essa mesma palavra, leasing. Quando você compra um bem, mas você vai, é como se você estivesse locando ele, né? Você vai pagando ele em installments, que a gente viu antes, installments, em parcelas, né? A longo prazo, né? Então, é uma alocação com certos direitos de compra, mais ou menos isso. Liability. Liability é o passivo da empresa. Loan. 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 Empréstimo. Então, a gente tem o verbo to lend, que é emprestar. To borrow, que é pegar emprestado. Então, lend é emprestar. E a coisa é o loan, o empréstimo. Se eu pego um empréstimo no banco, eu tenho um bank loan. Bank loan, empréstimo bancário. Loss, prejuízo, perda. Perder algo, né? Loss. O verbo é to lose, verbo perder. Lost, perdido. E loss, a perda ou o prejuízo. Losses, também prejuízos, né? No caso, plural. Make a contract, fazer um contrato. We need to make a contract. Ou a gente pode usar to write a contract. Escrever, né? Você vai write a contract. Management. Nós temos a palavra to manage, que é gerenciar. O verbo gerenciar, to manage. Gerenciar, organizar alguma coisa. O manager é a pessoa que faz essa ação, né? To manage, é o manager. E o management é a coisa em si. Do management, que é a administração. Let's repeat. Lawsuit. Lembra que esse I não pronuncia. Lawsuit. Lawsuit. Leadership. Lease. Liability. Liability. Loan. Loss. Losses. Make a contract or write a contract. Management.
manager. Market research. Research é pesquisa. Market, mercado. Market research, pesquisa de mercado. Market share. Share é compartilhar alguma coisa. Aquilo que a gente vê nas mídias sociais, né? To share a picture. Compartilhar uma imagem. Nesse caso, o market share é a participação que uma determinada empresa tem no mercado. É como se a gente tivesse, né? O mercado fosse um bolo todo, né? E você vai dividir esse mercado entre as empresas desse ramo. E cada empresa vai ter um market share, né? Uma participação, né? Que foi dividida ali. Market share. Meet the deadline. Dead, morto, né? E line, linha, né? A linha de morte, né? Tipo assim, ó, você pode fazer alguma coisa até este prazo. Passou daqui, tá morto. Essa é mais ou menos a ideia do deadline. É o dia o máximo, depois disso, acabou. Então, meet the deadline é a que a gente fala meet de encontrar, meet the deadline no sentido de cumprir um determinado prazo. Então, eu vou cumprir o prazo. I will meet the deadline. Eu cumpri semana passada o prazo. I met the deadline. Então, meet tem essa ideia de duas partes que se encontram, né? Isso é um meeting. Meeting, nós temos o que então? Várias pessoas, um determinado, ou duas pessoas, né, que vão fazer um encontro, vão se juntar para discutir alguma coisa. Meeting. Merge, a palavra merge tem essa ideia de duas coisas que se juntam e se transformam em uma só. Então, normalmente a gente usa fazer uma fusão, quando duas empresas são, né, eram duas e se transformam em uma só. Merge. Merger também, né, são as empresas que estão fazendo essa fusão. Mindset. Essa é uma palavra que está na moda, facinho da gente lembrar, né? Set, a palavra set tem a ver com configuração de alguma coisa, de ajuste de algo. Quando você fala em set, nós estamos falando em ajuste, em configuração, em organização de alguma coisa. Então, o mindset é o quê? É uma configuração da sua mente, é um ajuste na sua mente. Para que, quando a gente usa, né? Uma forma de lidar ou agir com as coisas. A gente está falando de mentalidade ou configuração mental. É aquilo que a gente fala muito em mindset. Hoje, essa ideia de você configurar, ajustar o seu modo de pensar e de agir diante de determinadas situações. Money, dinheiro. Essa é fácil, mas a pronúncia é complicada. Né? A gente tem que tomar cuidado que a pronúncia é com money, money. Fica muito feio a gente ouvir money, money. Não. Money, 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 money. Mortgage, mortgage, hipoteca. Mortgage. Multinational, com L, né? Multinational. Multinational. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala tch, não é com T, não tem esse tch, tcho, não tem tch, é sh, só sh. Multinational, multinational. Let's repeat. Market share, market research, market share, meet the deadline, meeting, merge, merger, mindset, money, mortgage, não tem esse T ali, tá? Mortgage, multinational, multinational.
Negotiate, aquilo que eu comentei com vocês. Aqui a gente não tem o T, mas nós vamos ter negotiate. Quando eu digitei isso, fiz bobagem, né? Negotiate. Net, líquido. Net profit. Nós falamos antes de lucro bruto. Então, a gente estava falando de gross profit. Gross, bruto. Net profit, lucro líquido. Net profit. Networking. A palavra net tem essa ideia de rede também. Não é o mesmo net daqui, né? Mas é o net de rede. Então, networking é uma rede de relacionamentos profissionais, quando a gente está falando de trabalho, networking. Null and void é uma expressão. Você vai, algum contrato, alguma ementa, alguma coisa que vocês estão dizendo que aquilo ali é nulo e não tem mais efeito. Aquilo não funciona mais, não se segue mais uma determinada regra, então a gente diz que isso é null and void. Às vezes tem o carimbo, né? Null and void. Operating costs. Operating costs. Custos operacionais. Office, escritório. E aqui a gente tem que tomar um cuidado com essa palavra office, que a gente liga ela muito com escritório, mas ela significa o quê? O lugar onde alguém trabalha. Por isso que às vezes fica difícil a gente lembrar para nós, quando a gente fala em médicos e dentistas, por exemplo, a gente não fala de escritório, a gente fala em consultório. E aí a gente diz, como é que fala consultório? Bom, o consultório é onde o médico trabalha, é onde o dentista trabalha. O escritório é onde as pessoas trabalham. Então a palavra é a mesma. Office. Outsourcing. Source é fonte, uma fonte de alguma coisa. Out é fora. Então, a gente fala em outsourcing quando a gente está obtendo algum tipo de força, principalmente de trabalho, de uma terceira empresa que não é da própria empresa. Então, por isso que é um outsourcing, uma força, né? Uma fonte de trabalho de fora. Outsourcing. Overdraft. Overdraft. Saque to draft. Draft é você sacar algo. Quando você faz over, tudo que é over é mais do que a gente deveria fazer, tá? Então, se uma coisa é um overdraft, é porque você sacou o dinheiro, você retirou mais dinheiro do que você poderia ou do que você tinha. E, em consequência desse overdraft, você fica com saldo negativo, ok? Overdraft limit or overdraft protection, que é o limite de crédito, tá? Quanto você pode tirar mais do que você tem. Overdraft. Let's repeat. Negotiate. Net. Net profit. Networking. Null and void. Operating costs. Office. Outsourcing. Overdraft. Overdraft limit. Overdraft protection. Partnership. Partner é parceiro. Pode ser um partner in school, você vai fazer um trabalho na escola with a partner. Você vai fazer com um colega, vai fazer com algumas pessoas, são partners. Você pode chamar de partner também a pessoa que está com você, um namorado, uma namorada, é casado, é o teu partner, a pessoa que está com você com o propósito de fazer alguma coisa.
E partner também é sócio, quer dizer, são duas pessoas que estão trabalhando junto em prol de uma empresa. E partnership, então, é a sociedade. Então, partners são os sócios, partnership, sociedade. Pay off. To pay é pagar algo. You pay something. E o pay off é quando você paga alguma coisa completamente. Então, você estava pagando em installments e num determinado momento, ok, I will pay off. I will finish it. Pay completely. Pay off. Payee. Payee é a pessoa que vai receber, né? Esses dois E's no final aqui, eles são características de algumas, por exemplo, nós temos o interviewer e o interviewee, né? O employer e o employee. Então, o employer é a pessoa que, o empregador. O employee é o empregado. O interviewer é o entrevistador. O interviewee é o entrevistado. O payer é o pagador. E o payee é o recebedor, é quem vai receber. Né? O payer paga, payee recebe. Payment, pagamento. Payroll tax. Tax, a gente já viu, imposto, né? Sobre a folha de pagamento. Payroll, folha de pagamento. Uma das inúmeras maneiras de falar. Payroll, paycheck, também a gente pode usar. Paycheck, payroll, payroll tax, imposto sobre a folha de pagamento. Percentage, percentagem, porcentagem. Personal account or individual account, conta individual de pessoa física. A gente viu antes uma joint account, né? Conjunta. Joint account, personal account, individual account. Profit, lucro. Profit margin, margem de lucro. Profitable, lucrativo, rentável, profitable. Let's repeat. Partnership, payoff, payee, payment, payroll tax, percentage, personal account, individual account, profit, profit margin, profitable, project, tranquilo, né? Proposal, proposta, que não é só, a gente ouve muito a marriage proposal, proposta de casamento, né? Mas a palavra proposal também pode ser usada como proposta no business, né? Proposta de algum negócio. Pros and cons, prós e contras, pros and cons. Perspective, né? Potencial de alguma coisa, perspective. Purchase price. To purchase é comprar algo. To purchase. Então, good purchase, que é a compra de algum bem. Lembra do goods purchase. Purchase price, preço de compra. Purchasing power, poder de compra, poder aquisitivo, the purchasing power. Quality control, controle de qualidade. Rapport. Rapport é um relacionamento que você tem com alguém. E principalmente uma relação we need to build a rapport. A rapport. We need to build a rapport means to criar uma relação de confiança. Então, is to build a rapport.
Purchase order, ordem de compra. Yes. Order, em inglês, também tem a ideia de pedido, né? Um pedido de compra. Né? Pode usar a palavra ordem, ordem de compra, mas a palavra em inglês order, purchase order, order tem essa ideia também de pedido. Uhum. Rate of exchange. Lembra? A gente já está falando de rate várias vezes, é importante porque no business a gente usa muito a palavra rate. E a gente fala muito de taxa disso, taxa daquilo, taxa, né? Então a palavra rate é bem usada. Rate of exchange. Exchange é troca de alguma coisa. Nesse caso, a gente está falando de câmbio, né? Câmbio de moeda. Então, a taxa de câmbio, rate of exchange. Pode usar também o contrário, né? Exchange rate. Rate of exchange, exchange rate. Receipt, receipt, não falo P. Receipt, recibo. Recession, recession, recessão. Refund, refund. Fund é fundo. Refund é reembolsar, retornar o fundo, devolver a alguma coisa. Um refund, refund. Repeat. Project, proposal, pros and cons. Prospective, purchase price, purchasing power, quality control, report, rate of exchange or exchange rate, receipt, recession, refund. Resources, recursos. Retail, venda no varejo. Retail. Retailer, retailer é quem faz essa venda, é o varejista. Revenue, revenue é a receita. Risk management. Então, management a gente já tinha visto como administração, risk of management ou risk management, a administração de risco. Sales, venda, sales. Sales department, departamento de vendas, sales department. Sales forecast. Então, a palavra forecast é previsão, e a gente pode usar isso. A gente usa muito, né? O weather forecast, previsão de tempo. Mas a gente pode ter uma previsão de várias coisas, como sales forecast. Se eu quisesse ter uma previsão de lucros, eu teria um profit forecast. Save money, economizar. Eu sempre digo, penso, save é salvar, né? Salvar o dinheiro de ser gasto. Quando você salva o dinheiro de ser gasto, você está fazendo uma economia. Save money, economizar. Saving, então, poupança, economia. Saving. Quando a gente tem uma conta de poupança, a gente tem uma saving account. Então, nós falamos de joint account, conjunta, personal account, pessoa física, e saving account, né, uma conta de poupança. Então, sales, sales vendas, e sell, to sell, é o verbo vender. Tá? E seller é quem faz a venda, pode ser o vendedor. Seller. Qual é a diferença de vendedor?
como salesman, vendor e seller. O seller, nesse caso, é a pessoa que tem a propriedade e que está vendendo. Porque muitas vezes o vendedor, ele é só um intermediário. Nós temos uma empresa e eu vou vender o produto desta empresa para uma outra pessoa. Eu sou um salesman or saleswoman, que eu tenho alguém, né, que tem esse good, essa mercadoria, e eu vou vender para uma outra pessoa. Agora, se eu tenho um carro e eu estou vendendo o meu carro, eu sou o quê? Eu sou o seller. E a pessoa que está comprando é o buyer. Seller and buyer. Buy, comprar, comprador, buyer. Diferente de customer e de client, tá? Então, a gente tem essas palavras que usa muito também. Por exemplo, num contrato, né, um contrato de compra e venda, a gente não vai usar salesperson, não, porque o salesperson é o intermediário. O seller é a pessoa que está vendendo, ok? Shares, a gente falou antes de market share, né, que é a participação no mercado, mas nós também temos as shares ou stocks, são nomes diferentes que a gente pode usar para se referir às ações de uma determinada empresa. Porque lembra que shares são partes de alguma coisa, né? E as ações não são nada mais do que isso, né? Você tem uma empresa, né? E você vai dividir isso e vai vender partes dela. Essas são as stock or shares. Oops, let's repeat. Resources, retail, retailer, revenue, risk management, sales, sales department. Poderíamos ter aqui um sales manager, que é o diretor, ou a pessoa responsável pelas vendas, né? Sales forecast. Poderíamos ter sales rate, taxa de vendas também. Save money, saving, sell, seller, share, shares. Speculation, especulação. Spreadsheet. Spreadsheet é uma planilha. Excel é uma spreadsheet. Startup, a gente usa a palavra em português também, né? Uma empresa que está iniciando, start é iniciar, startup, começar, iniciar. Stock exchange, então eu falei antes sobre as shares que são as ações, e a palavra stock também tem a ver com ações. Stock exchange, que é bolsa de valores, né? Porque você vai fazer uma troca ali de ações. Stockholder, holder é quem tem algo, quem segura. Então, quem é proprietário de ações é um stockholder, é um acionista. Strategy, estratégia. Subsidiary company, subsidiária. Subside, subsídio. Success, success. Supplier, então é o fornecedor. Supply and demand. Então, nós temos aqui a oferta, né, e a demanda. Surcharge. Charge é de você cobrar algo. Surcharge, quando você cobra a mais, é um sobre taxa. Surplus, plus também é um algo a mais, né? E o surplus é uma coisa que é excedente, que é muito a mais do que o surplus. Let's repeat. Speculation, spreadsheet, startup, stock exchange, stockholder,
strategy, subsidiary, company, subside, success, supplier, supply and demand, surcharge, surplus. Take a loan, a gente viu antes que loan é empréstimo. Take out a loan é fazer um empréstimo no banco. Take out, daí tirar o dinheiro de lá. Take out a loan. Sorry. Take over, fazer a aquisição, né? Dominar algo, né? Pegar algo para si. Take over, uma aquisição de uma empresa, tomar o controle, né, de uma empresa. Take over the control. Tax, imposto. Trademark, marca registrada, uma marca comercial, é uma trademark, uma marca de negócios, né? Trade tem a ver com negócios aqui. Trade-off é uma desvantagem e um benefício do trade. Trade tem a ver muito com essa questão de trocas, né? De mercado. Unemployment, desemprego. Employee, empregar, employment, employee, employer. Nós estamos falando de emprego. Unemployment, desemprego. Se eu estou desempregado, eu digo I am unemployed. Unemployed. Venture capital, capital de risco. Wholesale. Whole é uma coisa completa, cheia. Wholesale, então venda por atacado. Você vai vender um monte junto, não picadinho. Wholesaler é o atacadista. E working capital, capital de giro. Let's repeat. Take out a loan. Take over. Esse takeover a gente não usa só, por exemplo, quando você está em guerra e o take over a city. Você vai lá e vai tomar o controle de algo. Tax, trademark, trade-off, unemployment, venture capital, wholesale, wholesaler, working capital, and that's it.